A paz do Senhor Jesus a todos. Não é qualquer paz, mas é a paz que excede todo entendimento. É a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Robson de Magalhães e estamos iniciando nesta quarta-feira ao vivo o Palavra em Foco. Este programa que já é um sucesso aqui na nossa rádio ADFM 88.7. Na coordenação do evangelista Márcio de Mello, produção Jason de Paula, meu amigo Jason, que sempre está aqui nos auxiliando. E hoje nós temos um assunto muito importante. Abre aspas. Qual é a importância do perdão na vida cristã? Fecha aspas. Hoje nós vamos falar acerca de perdoar as pessoas. É um tema sensível, preste muito atenção. Este programa, o Palavra em Foco, tem como patrocinador a Assembleia de Deus do Ministério do Belém, do nosso querido pastor presidente José Wellington Bezerra da Costa, bem como também o nosso pastor setorial, pastor José Wellington Costa Júnior, que é o nosso vice-presidente. E eu já quero aqui enviar um abraço muito especial aos nossos pastores e também um abraço especial a todos os nossos ouvintes. Hoje nós estamos recebendo aqui ao vivo no nosso estúdio o querido pastor Erivaldo de Jesus. Paz do Senhor, pastor, muito bom dia, tudo bem? Pastor Robson de Magalhães, pastor Sérgio e também a audiência do programa Palavra em Foco. Certamente vai ser mais um programa esclarecedor sobre um tema muito importante do nosso dia a dia, a questão do perdão na vida cristã. Então, fica aí sintonizado, compartilhe esse programa para outras pessoas ouvirem. Deus abençoe a produção e felicito pela escolha de um tema de suma importância. Excelente! E também, da mesma forma, eu quero aqui já saudar com a paz do Senhor Jesus Cristo, com muito bom dia, o meu querido pastor Sérgio Pértico. Pastor, muito bom dia, tudo bem? Bom dia, a paz do Senhor, pastor Robson, pastor Erivaldo, Jason, produção. Estou muito feliz em estar com vocês nesse dia para comentarmos, sobre esse assunto que é de grande importância e grande relevância. Muito obrigado desde já pela oportunidade. Excelente. Este programa, ele está em total comunicabilidade com o último programa que fala acerca de confissões de pecados. Se você não assistiu o nosso último programa, vai lá no nosso canal no YouTube, TV AD Belém, e você pode assistir por muitas vezes. Eu entendo que este programa ele é uma continuidade do último programa, porque no último nós falamos acerca de confissões de pecado. Hoje nós vamos falar acerca do perdão. E como esse tema é atual, esse tema é importante, e nós, como Igreja de Cristo, nós temos que compreender a prática do perdão. Mas agora nós vamos para o quadro O Povo Fala e vamos entender o que as pessoas estão pensando acerca do perdoar pecados. Vamos então para o quadro O Povo Fala. Porque Cristo nos perdoou primeiro, independente de todos os pecados que nós cometemos, Cristo nos perdoou primeiro. E nós somos a imagem e semelhança de Deus e, acima de tudo, nós temos que perdoar 70 vezes 7. O perdão na vida do cristão é algo importantíssimo, pois em Mateus 6, onde Jesus ensina a orar, ele diz que se nós não perdoarmos, também não seremos perdoados. E é algo mais profundo ainda, pois Jesus sabe o que nós fizemos no nosso passado, Jesus sabe o que nós faz no nosso presente, e Jesus sabe o que nós iremos fazer no nosso futuro. E se nós se arrependermos verdadeiramente, Jesus está de braços abertos para nos receber. Então, o perdão é como o estilo de vida, assim como a adoração no dia a dia. Bom, o perdão é um dos principais pilares do cristianismo. Se Cristo morreu na cruz do Calvário para nos perdoar, por que nós não podemos praticar isso com os nossos irmãos? Então, a gente não estaria praticando o verdadeiro evangelho se a gente não praticasse o perdão genuíno. É fundamental na vida do cristão, porque para ter comunhão com Deus, aí ter humildade, e ter a paz na vida, a cura, que sem perdão a pessoa fica doente, e eu acho que tem que ter o perdão.
Porque a Bíblia vai falar que da mesma forma que nós perdoamos, o Senhor também nos perdoa. Então, quando eu perdoo o meu irmão, o Senhor também perdoa. Porque nós somos humanos. Da mesma forma que o meu irmão erra, eu também erro. Então, eu preciso perdoá-lo da mesma maneira. Porque a balança que eu peso o meu irmão, eu também serei pesado. Jesus, quando ele prega o seu Sermão da Montanha, em Mateus capítulo 5, ele inicia o Sermão da Montanha, ele vai nos ensinar o Pai Nosso. E no Pai Nosso diz: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, o perdão de Deus para conosco é direcionado de acordo com que nós perdoamos os nossos irmãos. Jesus fala para Pedro que devemos perdoar 70 vezes 7. Quem muito foi perdoado, muito ama. Nós todos somos pecadores, somos falhos, somos errantes e devemos perdoar e ser perdoados. Então, o perdão é de suma importância na vida do cristão. Acredito que é uma das questões mais importantes na vida do cristão. Isto porque Jesus nos perdoou, né? Então, se Jesus nos perdoou e nós somos exemplos dele, nós precisamos ter ele como referência. Então, se da mesma forma ele fez, nós devemos também seguir. Acredito que o perdão é uma forma de nós podermos reproduzir aquilo que Jesus nos ensinou. Assim como ele veio aqui e perdoou a todos, mesmo na ausência de justiça, nós também podemos fazer isso com as pessoas ao nosso redor e com situações diversas também. O perdão na vida cristã ela é muito importante porque ela nos liberta e ela abre o espaço para a pessoa voltar a fazer parte do nosso convívio. É fundamental para que nós façamos a nossa caminhada em Cristo, livre das algemas, das correntes que nos aprisionam. E o perdão não depende de quem irá receber, depende de quem eu vou entregar este perdão. Ninguém precisa pedir perdão, eu é que tenho que perdoar, independente se a pessoa se acha errada ou certa. É eu que tenho que perdoar, é eu que tenho que pedir perdão, em nome de Jesus. Este é o quadro O Povo Fala. E os nossos cristãos, principalmente nas nossas assembleias, estão bem alinhados com o tema. É um tema bíblico, atual, pertinente, mas a produção trouxe algo que nos faz refletir. Porque nada é tão cristão como perdoar. O perdoar é a marca do cristianismo. Mas, por vezes, tem pessoas que carregam fardos por pensamentos, atos, e inclusive Satanás trabalha dentro desses sentimentos, desses atos, desses pensamentos que algumas pessoas acabam se segurando, não perdoando e também às vezes não sabendo pedir perdão. E tem uma pergunta inicial que a produção nos faz e eu quero que você reflita sobre isso. Como podemos nos livrar da culpa sem cairmos na armadilha de uma consciência cauterizada? É essa dúvida e outras dúvidas que nós vamos agora sanar no Palavra em Foco com os nossos queridos convidados, Pastor Sérgio, bem como também com o Pastor Erivaldo. E a tua participação é importante. Você pode participar pelo nosso telefone no WhatsApp, DDD 11 2081 0475, DDD 11 2081 0475. Vá lá e mande a tua mensagem, bem como também pelo chat da TV AD Belém. Lá no nosso YouTube, se você não se inscreveu, vá lá, se inscreva no nosso canal e compartilhe para os grupos de familiares, amigos, para os grupos da igreja. Faça o Palavra em Foco, que é um programa abençoador, alcançar o maior número de pessoas possíveis, ainda mais tratando de um tema tão importante quanto o perdão. A primeira questão, Pastor Erivaldo, que a produção nos faz, está atrelado ao Antigo Testamento, porque o perdoar é algo que vem desde o Antigo Testamento. O perdão é um tema recorrente no Antigo Testamento, com o sistema de sacrifícios, bem como também a expiação e o dia de perdão, Yom Kippur. O que Deus queria ensinar com essas ordenanças? Meu querido Pastor Erivaldo, por favor. Meus queridos e amados irmãos, ouvintes do programa Palavra em Foco, a pergunta é muito pertinente porque o perdão é algo fundamental nas Escrituras, não só no Antigo como no Novo Testamento, mas a pergunta 1 trata especificamente
como funcionava o sistema de perdão no Antigo Testamento. A 2 já vai tratar sobre o sistema de perdão no Novo Testamento. Mas na Antiga Aliança, a gente percebe que o que havia era um sistema de sacrifícios para a reparação da culpa. Nós sabemos muito bem que, basicamente, se eu for conceituar aqui, o que é o perdão? O perdão, na verdade, é, em primeiro lugar, a remissão de uma culpa, que é a reparação de um erro. Deus, quando era naturalmente ofendido por causa do pecado, isso exigiria uma reparação. Aí ele proveu o sistema de sacrifício. Porque se Deus, sendo justiça, foi afetado, né, pelo pecado humano, ferido em sua santidade, isso exigiria uma reparação da culpa. Então Deus, por sua misericórdia, proveu o sistema de sacrifício, porque no sistema de sacrifício, alguém precisava morrer no lugar do culpado. E tinha que ser sangue inocente. Por isso que Levítico 17:11 diz que é o sangue que fará expiação em virtude da vida. Então, Deus, ferido em sua santidade, exigia do homem uma reparação da culpa. E quando o animal morria, né, aquele sangue fazia expiação. Porque a expiação, na verdade, reparava aquele erro. E é até chamado também de propiciação, porque é uma espécie de cobertura, é cobrir aquele erro. É por isso que o perdão está associado, né, a 3 palavras hebraicas, né? Por exemplo, salak, nasak, né, e kapá. Né? Cada uma estão significados bem próximos. Né? É engraçado que o kapá é cobrir, né? Por isso que aparece o sentido de cobertura. Né? Por isso que o nome do tampão da arca da aliança era propiciatório. Cobertura, porque quando derramava o sangue sobre o tampão da arca, aí Deus não via a lei condenando dentro da arca, ele via o sangue expiando a culpa, né? Então, dali o sentido de capar, cobertura. Por isso que é uma palavra bem próxima daquilo que está em 1 João 2, 1 e 2, filhinhos, escrevo para que não pequeis, se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai. Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação. Aquela expressão propiciação traz à memória a cobertura da Arca da Aliança com aquele tampão. Então, o sangue cobria, reparava. E, sendo assim, o pecado era expiado. Mas uma outra palavra, né, nasak, é interessante porque significa levantar e ir embora. É como se aquela pessoa, enquanto você não perdoar, estivesse presa a você. Ela é devedora sua, você está prendendo ela se não liberar o perdão. Mas quando você fala, olha, está perdoado, vai embora. Você está livre, você solta ele, deixa ele livre. Então, o perdão tem esse sentido de deixar, né, a pessoa livre. Então, é por isso que o nosso Deus é chamado na Bíblia de Eloá Silicórdia, né? O Deus perdoador. E o Yom Kippur, que está muito bem na pergunta, né? É uma festa instituída, né, pelos judeus, exatamente conhecida como o Dia do Perdão. Era um dia de afligir a alma, demonstrar toda a contrição pelo erro cometido. E, segundo os historiadores, essa data ela traz a lembrança do dia que Moisés desceu do Sinai com as tábuas da lei, que o povo havia acabado de descumprir os mandamentos de não fará imagem de escultura. Moisés teve que quebrar as tábuas, ali simbolizava, olha, vocês acabaram de quebrar exatamente os mandamentos que Deus deu, né? Aí foi quando Deus ameaçou destruir ali a nação e Moisés fez o papel de Cristo. Conforme Deuteronômio 32, ele disse, Senhor, perdoa esse povo,
Se o senhor não quer perdoar, então risca o meu nome do seu livro. Ele colocou a própria salvação dele ali, né, em jogo, em risco, desde que o povo fosse perdoado. Ó Senhor, faz disso, em vez de o senhor mandar eles para o inferno, pode mandar para o inferno no lugar deles. Isso aí é um amor extraordinário, que ele fez o papel de Cristo. Foi exatamente o que Cristo fez por nós, né? Exato. A expiação que ele realizou na cruz é ele assumindo a maldição do pecado, né? Em vez de nós sermos condenados, ele é condenado em nosso lugar. Então, o que Deus queria ensinar com essas ordenanças? Exatamente a necessidade de se perdoar. Se ele é um Deus perdoador, que nos perdoa todos os nossos pecados, temos que imitá-lo, perdoando também aqueles que nos ofendem. Perfeito. Pastor Sérgio, algumas observações importantes do pastor Erivaldo. Sem dúvida. Inclusive, quando se trata de Moisés, essa ideia de olha, eu abro mão da minha salvação, mas deixa o povo. É um ato assim, de amor muito grande, pastor Sérgio. Realmente, Moisés entendeu a respeito desse plano divino desde quando ele foi chamado lá na sarça, né? Ele já entendeu que ele estava sendo chamado para uma tarefa, uma obra muito difícil, muito difícil. Tanto é que o povo saiu do Egito com ele, mas o Egito não saiu do coração do povo, levando aí algumas culturas egípcias no coração, levando alguns costumes, alguns padrões. E esses 40 anos, é claro que talvez não seria tão necessário os 40 anos, mas foi um período no qual o próprio Deus trabalhou para a purificação do povo para que entrasse na Terra Prometida. E é claro que teve seus percalços no caminho, né? Seus enfrentamentos. Não foi só uma vez que o povo reclamou de Deus, da provisão de Deus. O povo sempre estava em constante, né, declínio espiritual. O povo era medonho, o povo era terrível. Mas Moisés era aquele homem pacificador, né? Pacificador. Imagine você, por exemplo, o Moisés é chamado, sobe lá no monte para ali buscar a presença de Deus, para pegar as tábuas da lei, que Deus queria agora reger aquele povo com algumas regras, e quando desce, já está tudo desordenado lá embaixo de novo, né? Ou seja, a lei nem foi proclamada e o povo já estava quebrando. Já estava quebrando. Quer dizer, então era muito complicado, né? Era muito complicado. Talvez nós, dentro de tudo aquilo que a gente sabe, conhece, como na área de liderança, né? Nós vemos ele com um grande exemplo de liderança. Além de ser pacificador, é aquilo lá, arriscando o próprio nome, né? Arriscando o próprio nome. E quando se falou, por exemplo, aqui dos animais que eram oferecidos, eu tenho um ponto de vista, pastor Erivaldo, pastor Robson, em relação a isso. Porque não estaria, na verdade, no valor do animal em si, valor monetário do animal, mas no trabalho daquele animal ser preparado durante um período para ser apresentado no dia da expiação. É verdade. Né? E porque ali, pode ver, todas as classes sociais tinham que apresentar alguma coisa. Até o pobre mais miserável dos pobres ainda tinha que apresentar ainda alguma coisa para o sacrifício, né? E tinha os pobres que apresentavam os pombos, né? As rolas. Tinha a classe média que apresentava ali o carneiro, o cordeiro, o bode, né? Um cabrito. E tinha o rico que apresentava ali uma vaca, um novilho e daí por diante. E o que é interessante não era o problema do valor, porque cada um correspondia de acordo conforme a sua classe social. O problema era a preparação do animal para esse sacrifício. Quer dizer, o sacrifício meu estaria não no valor, mas estaria no sacrifício de cuidar daquele animal durante aquele período, né, para que fosse apresentado no dia da expiação, que tinha aquele sacrifício anual. Né? Seja touro, seja bode, seja um seja que for. Rolinho, o importante era ter sangue. Né? Ter sangue e o cuidado também, né? Embora aquele miseravelmente pobre, né, que abaixo da linha de pobreza, ele apresentava ali farinha. Né? Mas já a farinha já era outro tipo de oferta, mas para o pecado só podia ser isso se durante tivesse sangue. Né? E só o sangue fará a expiação. Sim, a expiação seria só com sangue. É claro que era aquele pecado. É a oferta pacífica a oferta anual, que oferecer, né? De cereais e outras coisas. Tanto é que o sacerdote entrava naquela ocasião e ele tinha que entrar ali praticamente atado,
porque ele ia entrar num lugar santíssimo, né? E ali somente ele, inclusive, poderia entrar aí para fazer essa expiação do ano. Então, quando ele saía vivo, o júbilo era grande, dizendo: Deus aceitou o nosso sacrifício. É verdade. O que é mais interessante nas observações aqui dos senhores é que o povo era duro, né? O povo era tremendo. O povo não era fácil, pastor Erivaldo. Imagina só. Enquanto que o pastor Sérgio estava mencionando, eu imaginava os senhores, pastores setoriais, setor 18, setor 56, e às vezes aparecem alguns povos com a mentes hebraicas ainda. Pastor Robson e pastor Sérgio, se a gente for ler o episódio do Bezerro de Ouro cruamente, a gente fica revoltado. Sem dúvida. Porque Deus havia acabado de tirar Israel do Egito, pense comigo, manifestando todas as maravilhas, mostrando que ele está acima de todas as divindades egípcias. Aí, de repente, só porque Moisés demora um pouco em cima do monte, 40 dias e 40 noites, o povo perdeu a paciência. Olha, esse Moisés aí ninguém sabe nem se vai voltar. Vai ver que já até morreu lá pelo monte. Aí, qual era o primeiro mandamento? Não terás outros deuses diante de mim. E o segundo: não farás para ti imagem de escultura. Aí está o povo fazendo lá embaixo exatamente o que esses dois primeiros mandamentos proibiam. A imagem de um bezerro de ouro. Aí era Deus, parece que era em tempo real, Deus escrevendo na pedra: não terás outros deuses diante de mim, e eles fazendo outro Deus lá embaixo. E o inimigo incitando eles. E sabe qual é a indignação nossa? É que eles ainda disseram: esses foram os deuses que te tiraram da terra do Egito. Foi. Usando a linguagem humana, é como você receber um tapa na cara. Ingratidão. É cuspir no prato que comeu. Deus havia acabado de tirar eles do Egito. E eles agora, em vez de dar glória a Deus, deu glória a um bezerro de ouro. Foi esse bezerro de ouro que nos tirou da terra do Egito. Olha, usando a linguagem humana, se eu fosse Deus, não perdoaria esse povo rebelde, não. E o duro é: quem é que estava na frente dessa obra? Justo quem? E ali, Arão. Ali se revelou, né, Moisés, um tipo de Cristo, né? Sim. O que estava disposto a dar a vida para Deus perdoar o povo. Perfeito. Nós percebemos, tremendo. Percebemos, portanto, como no Antigo Testamento o perdão era uma prática recorrente, era algo diferente em relação também aos outros povos. Quando nós olhamos outros documentos, né, lei italiana, olho por olho, dente por dente, porém Deus mostra um nível de perdão totalmente diferente, amoroso, pacífico. Em se tratando do Novo Testamento, pastor Sérgio, a produção trouxe algo aqui que, inclusive, entrou até no quadro O Povo Fala. Na famosa oração de Jesus no Sermão do Monte, né? Quando Jesus afirma: Pai, perdoa os nossos pecados à medida que nós perdoamos as pessoas que estão nos ofendendo, parafraseando Jesus. Pastor Sérgio, como nós podemos ter um coração perdoador a exemplo da oração de Jesus Cristo, pastor? Bom, veja bem uma coisa. Nós temos em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16, que fala a respeito da mente de Cristo. E a Bíblia fala de forma categórica: nós temos a mente de Cristo. Em São Mateus, no capítulo 5, no Sermão do Monte, no versículo de número 7, ali fala sobre a misericórdia. Os misericordiosos alcançarão misericórdia. A misericórdia também está entrelaçada junto ao perdão, né? Porém, em São Mateus capítulo 6, na oração do Pai Nosso, que ali está bem determinado: se nós perdoamos, seremos perdoados. Praticamente como se entrasse aí a lei da reciprocidade. Se eu perdoo, estou perdoado. Na verdade, Jesus, olhando para a situação humana, a Bíblia fala que nenhum justo havia sequer. Ele veio, na verdade, já com esse propósito da expiação dos nossos pecados. Em Hebreus, capítulo de número 10, versículo 9, ali ele fala de forma claramente que eu vim aqui, Senhor, para fazer a tua vontade. Tira o primeiro,
para estabelecer o segundo. Isso eu entendo em relação à lei e graça, né? Lei e graça. Se nós não tivermos a mente de Cristo, se nós não tivermos Ele como nosso exemplo maior, como a nossa referência maior, nós andaríamos como se não tivéssemos um norte, como se fosse sem regra, né? Sem consciência daquilo que nós estamos praticando, porque se não tivesse regras, mas tem regras, existem regras. E o perdão dos pecados, aquele que realmente não quer perdoar ou não abre o coração para entender a respeito de perdoar, ele não tem a mínima chance de ser perdoado amanhã. Essa que é a verdade. É como se fosse uma lei da semeadura, né? Se eu perdoo, é claro, não é o perdão também de boca para fora, porque quem pede perdão tem que estar arrependido, né? Se a pessoa está arrependida, eu também tenho que ter um sentimento no meu coração de liberar esse perdão, não de forma simplesmente automática. Senão a coisa também vira, né, uma desordem, em vez de ter uma ordem, né? Mas eu tenho que sentir o peso, entendeu? Da mesma responsabilidade em perdoar uma pessoa que me ofendeu. Agora, é claro, existe a gravidade da ofensa, né? A gravidade da ofensa. E não significa que eu perdoando, né, eu sou obrigado também a estar convivendo, quem sabe nos mesmos parâmetros, né, com aquela pessoa que foi perdoada. Não se trata disso. Agora, o perdão é uma coisa que, se eu hoje não abro meu coração para fazê-lo, amanhã quem adoece sou eu mesmo. Né? Em 2 Coríntios, lá no capítulo 1 Coríntios, perdão, quando fala a respeito da Santa Ceia, né, deixa a tua oferta no altar, vai e perdoa. Quer dizer, eu tenho ainda que perdoar um ofensor. Quer dizer, o camarada está me ofendendo, ele deveria pedir perdão para mim? Não, eu tenho que deixar minha oferta no altar e eu ir de encontro a ele pedir, né? E ir lá liberar perdão para ele. O perdão é uma coisa que tem que ser realmente liberada, mas com sentimento. Além de tudo, o amor sobre todas as coisas, né? Perdoar ele, sabendo que ele é uma alma que necessita da salvação de Cristo Jesus. Como Cristo o amou também, eu também devo continuar amando e liberando esse perdão e essa misericórdia para com quem me ofende, com aquele que realmente nos distrata às vezes. Perfeito, pastor Sérgio. Pastor Erivaldo, esse ponto de ensino de Jesus é importante e a produção trouxe algo interessante para os nossos ouvintes. Como podemos ter um coração perdoador, a exemplo desse ensino de Jesus, pastor Erivaldo? Com certeza, pastor Robson e pastor Serginho, essa questão do perdão ensinada por Jesus é tão séria que, primeiro, ele incluiu a cláusula do perdão na própria oração do Pai Nosso em Mateus 6,12, né? Quando a gente obrigatoriamente tem que dizer: perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Exatamente porque perdão também é a liberação de uma dívida, né? Uma comparação, às vezes eu devo um dinheiro para o pastor Serginho e eu não estou podendo pagar, e chega uma hora que ele fala: olha, eu estou liberando, não precisa mais você pagar isso. Então ele está liberando uma dívida. Por isso que perdão também é liberar uma dívida, né? Por isso que o próprio Paulo escreve isso lá em Colossenses 2,14, né? E tendo cancelado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, removeu do meio de nós, cravando na cruz. Então Jesus cancelou a promissória que ia ser depositada contra nós, né? Ele foi lá, pagou, pendurou na cruz, está quitado. Então você não vai ser mais protestado por causa dessa promissória. Ele fez isso. Temos que fazer também pelas pessoas. Inclusive, Jesus condiciona isso, porque ele pede para a gente, na oração do Pai Nosso, em Mateus 6,12, né? Pedir a Deus que nos perdoe como perdoamos aos nossos devedores. Aí ele volta a tocar no perdão, em Mateus 6, 14, 15, que é logo que termina. Olha como ele trata o perdão como algo sério, que é a única coisa que, mesmo depois dele citar no Pai Nosso,
ele volta a reforçar. Quando Jesus volta a reforçar o tema, é porque aquilo precisa ser levado com muita seriedade. Olha o que ele diz aqui, Mateus 6, 14 e 15. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Aí vem uma coisa mais séria ainda no 15. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Inclusive, esse foi um dos assuntos que um dos debatedores citou até no fórum, né, de teologia pentecostal, que a gente prega que só o pecado contra o Espírito Santo não tem perdão. Aqui tem um outro que não tem perdão. Se você não perdoar o seu irmão, também o vosso Pai Celestial não Muito perdoará. importante essa observação, pastor Erivaldo. Sabe por quê? Sim, Isso pode falar. Não, isso é bem interessante. Pode repetir com bastante calma, porque os nossos ouvintes têm que entender que a seriedade do perdão. Desculpa atrapalhar o senhor, mas esse ponto é importante. Preste bem atenção, pessoal. Não, foi muito oportuno a sua intervenção, porque quem está nos ouvindo agora, que às vezes já bateu o pé dizendo, eu não perdoo, isso é comum a gente ouvir de muitas pessoas. Quando ele já deixou aquela ofensa, virá quase que um ódio mesmo pessoal, uma raiz de amargura. Olha, eu não perdoo. Olha, você está correndo um sério risco de perder a sua própria salvação. Porque eu já vi crentes dizendo, mas é muito difícil. Aí a gente cita Lucas 23, 34, o próprio Jesus sendo ferido, ele orava pelos algozes dizendo, Pai, perdoa-lhe porque não sabe o que fazem. Aí uma vez eu vi, pastor Robson, pastor Sérgio, uma pessoa dizendo, mas isso é Jesus. Não, eu tenho um exemplo na própria Bíblia de um discípulo dele imitando ele. Estevão sendo apedrejado, imagine, irmão Geisel, o sangue jorrando, você, na verdade, tinha vontade de revidar aquilo, praguejar, xingar eles, mas ele teve a calma, a resiliência, ainda de imitar o seu mestre, dizendo, Pai, perdoa-lhe porque não sabe o que faz. Isso me faz lembrar, pastor Robson, pastor Serginho, por que a Bíblia compara o povo do Senhor como árvore de sândalo que o Senhor plantou. Por quê? Você sabia que o sândalo é a única madeira que, quando você bate o machado nela, ela exala o perfume do machado que a feriu? Exatamente. A Bíblia nos convida a ser como árvore de sândalo. Jesus deu esse exemplo que, sendo ferido pelos seus algozes, ele exalava o perfume do seu perdão. Estevão, sendo ferido pelos seus algozes, sendo apedrejado, ele exalava o perfume do perdão da mesma forma que a árvore de sândalo exala o perfume no machado que a feriu. É difícil isso, mas é o que nos manda a palavra de Deus. Pastor Erivaldo, só uma pontuação aqui. Nos versículos que o senhor leu, você pode perceber aí que Jesus diz, se perdoardes. Quer dizer, ele colocou uma condição. Quer dizer, o homem tem a capacidade... Você fez também, né? Eu fiz essa anotação aqui. Então, está condicionado. Ele está condicionado. Quer dizer, se é um você termo quiser... que usamos no latim sine qua non. Sem a qual não tem como. Se quiser, beleza. Se não quiser, também é problema seu. Fica tranquilo. É condicional. Interessante. Sensacional. Rádio AD Belém 88.7. Nós estamos ao vivo no maior e melhor programa teológico da nossa rádio, Palavra em Foco. Já se inscreveu no nosso canal do YouTube? Vá lá, TV AD Belém, se inscreva no nosso canal, compartilhe nos grupos do WhatsApp, envie para os grupos, o Madeb, Creio, enfim. Pastor Robson, eu não sou do Ministério do Belém, envie também para os outros ministérios. O Palavra em Foco tem uma única finalidade, abençoar a tua vida. E aqui, a palavra final é a Bíblia Sagrada. Você quer também nos seguir no Instagram? ADFM 88.7. Vá lá no Instagram, ADFM 88.7 e siga-nos na página oficial do nosso ministério. Você também pode no Facebook, Rádio ADFM 88.7 e assim você vai estar acompanhando o Palavra em Foco
em todas as maneiras possíveis, além, evidentemente, baixar o aplicativo e tantas outras maneiras de acompanhar este programa que está crescendo cada vez mais, Deus. Eu estou aqui impressionado como o Palavra em Foco tem alcançado vidas e pessoas estão sendo abençoadas com os temas do Palavra em Foco, porque são temas atuais, são temas aplicáveis nas muitas igrejas, em vários contextos. O Palavra em Foco veio para ficar, como dizia a minha avó. Eu tenho agora uma terceira pergunta, e essa pergunta é bem interessante, pastor Erivaldo, porque nós vamos falar, eu vou até ler essa pergunta, porque a produção fez essa pergunta, porque às vezes a pessoa, ela não tem a mínima noção do quão mal é não perdoar. A pergunta está dessa forma: quais os malefícios carregamos por não perdoar o que quer que seja e a quem quer que seja? Tem muitas coisas tem muitas coisas ruins que podemos carregar, correto, pastor? Com certeza, pastor Robson, pastor Serginho e ouvintes do programa Palavra em Foco. Isso daí é uma questão até médica, comprovadamente. A falta de perdão tem provocado doenças emocionais nas pessoas, né? Tem pessoa que até fica doente por não perdoar. Pessoas que guardam consigo rancor, aquilo pode se tornar uma raiz de amargura. Os malefícios são imensos. Uma pessoa que não perdoa, que não libera o perdão, é uma pessoa triste, é uma pessoa muito retraída. Você sempre vai ver a pessoa com a cara fechada, né? E ela acaba sofrendo muitas consequências. Aquilo pode se tornar em uma depressão, exatamente pela falta de liberar o perdão. De tal maneira, queridos e amados irmãos, que o perdão, a Bíblia mostra, e Deus está sempre disposto a perdoar, e sempre a Bíblia vai comparar a ação de Deus perdoar com a ação do ser humano perdoar. Primeiro, Deus disse para Salomão lá em 2 Crônicas 7,14: e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Isaías 55,7 diz que Deus é rico em perdoar. Então a Bíblia sempre vai atrelar o perdão de Deus ao nosso perdão. Por exemplo, Paulo, aqui em Colossenses capítulo 3, versículos 12 e 13, ele diz: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, de humildade, mansidão, longanimidade. Aí vem o 13: suportando-vos uns aos outros. Tem gente que é pesada para suportar, convenhamos, mas a Bíblia manda. Suportando-vos uns aos outros. Aí vem: e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra o outro. Aí vem, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Vocês já repararam que Deus, na sua palavra, atrela o perdão dele também ao nosso perdão ao nosso próximo. Ou seja, nós temos que imitá-lo, a mesma disposição que Deus tem de nos perdoar, temos que ter a mesma disposição para perdoar quem nos ofendeu. E um exemplo claro disso, pastor Robson e pastor Serginho, é aquela parábola do credor incompassível, sem misericórdia. Ele tinha uma dívida grande, é como aquele funcionário que ele pediu empréstimo para a empresa. O patrão generosamente aprovou o empréstimo, depois viu que ele não tinha condições de pagar, perdoou ele. O seu colega de trabalho devia um pouquinho para ele, nem era 10% do que o patrão tinha perdoado. Quando ele saiu da sala do patrão, perdoado, o patrão: olha, está perdoada aquela dívida, você não precisa se preocupar.
Aí ele encontra no corredor o colega de trabalho, pega pelo colarinho, pastor, levanta, ô seu infeliz, você me paga aquela dívida, olha, tenha paciência, que eu vou te pagar, está difícil a situação, seja compassivo, que eu vou tudo te pagar. Não, eu não quero saber, você vai ter que me pagar. E mandou ainda castigar ele, porque ele tinha uma hierarquia superior àquele outro, mandou castigar ele. Quando a notícia chegou aos ouvidos do patrão, aí o patrão chamou aquele supervisor e disse, ô seu ingrato, incompassivo, eu te perdoei aquela dívida tão grande, você não perdoou o seu colega de trabalho com a dívida bem menor. Resultado, mandou ele para a prisão e ficou lá até pagar o último centavo. Por quê? Não houve reciprocidade. Ele não usou para com seu colega de trabalho da mesma misericórdia que o seu patrão tinha usado para ele, trazendo isso para Deus, para conosco, pastor Robson. Se Deus é tão misericordioso, pastor Serginho, com a gente, olha o tamanho da misericórdia de Deus, a riqueza do perdão divino para conosco. Por que a gente não vai usar dessa mesma misericórdia para com o nosso semelhante? Que, aliás, a Bíblia diz, né? Que aquele que não usou de misericórdia também não será contemplado com a misericórdia. Mas quem usa de misericórdia alcançará misericórdia. Pastor Sérgio. É interessante, muito interessante. Eu queria falar sobre duas coisas. Existe muita gente, pastor Erivaldo, pastor Robson, Geiso, que às vezes ele contrai alguma dívida com alguém e ele acha que simplesmente a pessoa tem que chegar e perdoar. Ele fala, não deveis nada a ninguém a não ser o amor. Ainda quer usar até às vezes pontos da Bíblia para dizer que, não, já te amo, já está pago. Não é bem assim. Trazendo a interpretação particular das Escrituras. Só dele, né? Porque os nossos problemas sociais nós temos que resolver socialmente. Os problemas espirituais, é claro, o Senhor conhece o nosso coração. Ninguém melhor do que o Senhor conhece o nosso coração, se perdoamos ou não perdoamos. O problema é que tem pessoas que realmente querem abusar e querem, infelizmente, fazer coisas que não se devem fazer, especialmente com pessoas ainda em conversas, que infelizmente deixam um rastro de mau testemunho, né? Em relação ao perdão, a Bíblia fala que o coração alegre formoseia o rosto. Coração alegre, gente, né? Ter alegria no nosso coração. Uma pessoa que não perdoa é um dos malefícios, inclusive, é aquilo que o pastor Eliel falou, não consegue nem sorrir, parece que chupou limão o dia inteiro. Chupou limão o dia inteiro, não consegue perdoar, sabe? Até mesmo em relação ao matrimônio. Se eu tenho alguma questão com a minha esposa, né, tenho que procurar resolver isso no mesmo dia. É não colocar o sol sobre a nossa ira. Exatamente. E quando uma pessoa, às vezes, nos deve, seja o que for, às vezes a ira se manifesta também como um sintoma, né? E não é bom também, porque na ira as pessoas podem agir de forma totalmente fora da razão, né? Então, o que acontece? Liberar perdão é muito importante, gente. A Bíblia fala que se eu tenho, por exemplo, com a minha esposa alguma coisa durante o decorrer do dia e chego à noite, vamos dormir, um de cara virada para o outro, e se eu ainda que eu dobre o joelho para orar meia hora, uma hora lá, sabe, na salinha de oração, Deus não vai ouvir a minha oração porque eu não perdoei. É um bloqueio, cria-se um bloqueio, Sim, a falta de perdão. Pedro fala isso. 1 Pedro 3,7. As orações são impedidas. São impedidas. São retido ali a resposta por causa disso. Isso se falando de uma pessoa que convive conosco. Agora imagina as pessoas que estão, né, em torno de nós aí, vivem em torno de nós, e pessoas que infelizmente não quer manter o bom nome, né? Quer manter talvez uma aparência, mas não mantém um bom nome. E você sabendo disso, isso é claro que chateia o nosso coração, mas nós não podemos permitir que isso pese ao ponto de eu ficar triste com aquela situação, né? E acabar não liberando um determinado perdão para essa pessoa que talvez nos provocou alguma situação adversa, né? Então eu penso dessa forma. A melhor coisa é andar com um sorriso nos lábios mesmo, deixar um dia falar por outro dia, né? Um dia faz declaração, outro dia, que eu passei por um problema quando novo convertido,
bem menino, tinha nem um ano de crente. E o irmão lá, ele quis namorar minha cunhada, e eu, como sou o Serginho, que casou com a filha mais velha, né? E o meu sogro já não vivia mais com a família, praticamente eu tomei a paternidade das cunhadas e do meu cunhado. E um camarada lá, Sérgio, queria namorar com a tua cunhada. Olha, rapaz, o namoro tem que ser cristão, né? Namoro cristão e tal. E ele avançou um pouco o farol vermelho naquele namoro lá, ao ponto de temos que pedir a separação deles, porque a coisa se aquentou, né? Se aquentou muito. E nisso, não foi nem eu que falei nada, mas falaram. E a minha cunhada resolveu separar dele. Não foi nem eu que dei o conselho para minha cunhada. E ele chegou e falou, você merece tomar um tiro na cara. Como é que um crente pode falar um negócio desse pro outro? Merece tomar um tiro na cara. Falei, rapaz, mas por que você está falando? Não é porque eu não falei nada e tal. Mas tudo bem. Aí teve um irmão lá que intermediou a questão. Passou o tempo. Aí ele vinha numa rua, né, na mesma avenida, e eu estava na mesma calçada dele. Quando ele me aponta, ele via que eu estava chegando, ele fazia e saía para outra calçada. Mas eu lá do outro lado falei, paz do Senhor, irmão. E ele, bravo. Isso demorou 1 ano e meio, pastor Erivaldo. 1 ano e meio. Aquele moço gostava muito de orar. Ele ia nas orações e sempre pedindo um batismo com o Espírito Santo, e Jesus nunca batizava ele com o Espírito Santo. Aí 1 ano e meio depois, ele apareceu na minha casa num domingo de manhã, meu filho falou, pai, fulano de tal tá aí. Eu falei, ixi, veio para me matar. O homem não conseguiu esquecer, né? E não foi nem eu que provoquei a situação, mas eu deixei de lado. Eu nunca senti pesado, né, de não liberar perdão para ele. Sempre perdoava, porque eu via que era alguma questão pessoal dele, né? Pois bem, ele veio na minha casa naquele domingo de manhã e falou, olha, você pode me receber? Claro que posso. Abriu o portão, ele entrou. Eu vim aqui para te pedir perdão. Faz 1 ano e meio que estou com essa questão, vim pedir perdão. Me perdoa em nome de Jesus. Falei, irmão, está perdoado em nome de Jesus. Quando foi na outra semana, foi na outra vigília, Jesus batizou ele com o Espírito Santo. Tornou-se um grande amigo. Glória a Deus. Que é isso? Não tem que ficar, sabe, pesaroso de não liberar. Meu Deus, muito pelo contrário. É melhor liberar do que termos que pedir. É tanto, pastor Serginho, só corroborando, até agora no Fórum de Teologia Pentecostal, na reunião das irmãs, era a reunião dos homens, acontecia no novo templo, das irmãs no templo antigo. E a minha esposa falou que teve uma irmã que contou lá, na hora das perguntas, né, que ela sonhou que o anjo do Senhor aparecia, levava ela no céu, mostrava muitas coisas. E de repente, o anjo mostrou para ela numa janela lá, que a dirigente do círculo de oração daquela igreja estava no inferno, não estava lá no céu. Ela estranhou. Meu Deus do céu, como é que pode? Ela é uma bênção. Não, eu não acredito que ela não esteja aqui no céu. Ela está lá no inferno, aquela coisa toda. Aí disse que o anjo falou com ela, sim, ela faz tudo direitinho, mas ela não perdoa. Ela tem uma mágoa de alguém no coração. Aí ela disse que quando despertou daquele sono, ela contou para a irmã, dirigente do círculo de oração. E não é que a irmã realmente confessou para ela que realmente ela tinha uma mágoa de alguém que ela não perdoava. Já pensou? Aí ela contou aquele sonho que não encontrou ela no céu, aquilo trouxe um temor, e ela foi lá e perdoou e resolveu o problema. Então, perdoe, não guarde mágoas no coração. Diante disso, nós podemos entrar até na questão 4, né, porque é uma questão que está totalmente atrelada ao que os senhores falaram. Por quê? Essa questão ela é muito delicada, pastor Sérgio. Ela é muito delicada, porque o fato de perdoar significa que devo esquecer o malfeitor e o relacionamento com quem me ofendeu. Precisa necessariamente continuar como sempre foi? Pastor Sérgio, depois pastor Erivaldo, por gentileza. Bom, eu penso da seguinte forma. Dependendo da gravidade da situação, que nós temos que balancear isso também, né? Não é qualquer coisinha que a gente não vai liberar perdão. E também vai ficar um cara virada, talvez, ou não converse mais com a pessoa, ou não tenha mais nenhuma comunhão com essa pessoa. Depende muito da gravidade da situação, tá? Por exemplo,
dizem sempre assim, olha, você quer arrumar inimigo, empresta dinheiro. Tem pessoas que não gostam realmente de pagar suas contas. É aquilo que nós falamos a princípio aqui, falando a respeito de pessoas que acham que a única coisa que ele deve é o amor, né? E não é bem assim. Existem as questões sociais. E cada um tem as suas dificuldades sociais também, tá? Existem coisas na nossa vida, por exemplo, poderíamos sugerir aqui, falar sobre dinheiro, é um dos problemas, é um dos pilares, que não volta a ser a mesma coisa. A lesão de confiança, tá? De alguém que você coloca dentro da sua casa, que frequenta a sua casa e subtrai algum produto da sua casa, você sabe que essa pessoa subtraiu determinado produto da tua casa, eu acredito que você vai ter amizade com ele, mas raramente você vai colocar ele dentro da sua casa de novo. Então vai existir algumas ressalvas, né? Problemas morais é diferente também, fere. Aonde fere muito a alma, tá? É aquilo que nós estávamos conversando nos bastidores, pastor Erivaldo, a respeito da cicatriz, né? É como uma cirurgia que foi feita. Solucionou o problema, mas a cicatriz ficou. Então não é em todos os casos. Existem casos corriqueiros, né? Casos corriqueiros é que é quase que automático, né? Essa liberação de perdão e continua tocando o barco da mesma forma como era antes, né? Mas tem coisas que existem as suas gravidades, existem as suas ressalvas, existem os seus pontos, sabe, que é onde deve ser analisado com mais serenidade, ok? Não vai perder a amizade, porém, o convívio já não vai ser o mesmo, já não vai ser o mesmo. É que nem o pastor Zé Wellington que contava para nós aqui, a respeito de 2 diáconos, né, lá do Mato Grosso, que eram amigos, unha e carne, né? E de repente, esses 2 diáconos no meio do caminho, viu lá a cobra, né? E um dizia que a cobra era jararaca e outro falava que era cascavel. Me conta isso. Aí começou o problema. Aí lá no final, quando o pastor percebeu que os 2 estavam já, não eram mais amigos como era antes. Mas por que vocês eram tão amigos e agora estão aí separados, né? Não é que eu vi uma cobra, era jararaca, ele disse que é cascavel. Mas só por causa de uma cobra, rapaz. Aí tudo bem, se perdoaram, tal, maravilha. Mas ainda tinha um que ainda mantinha ainda a sua postura, né? Quer dizer, tem pessoas que recebem o perdão, mas ele continua errando, caminhando errantemente, né? É difícil, irmão. Olha, tudo bem, tá certo que nós nos perdoamos aqui, mas lá no bastidor só ele e o pastor, mas que era jararaca, era. Então tem pessoas que gostam de continuar, né? De continuar carregando o problema. De fato, não é fácil esquecer o mal feito. Tem aquele velho ditado que diz que quem bate pode até esquecer, mas quem apanha não esquece. Em se tratando de Deus, Deus sim, a Bíblia diz que ele esquece. Aliás, tem 2 passagens bem claras na Bíblia, né? Enorme esquecimento. Que a Bíblia mostra em Isaías, né? Capítulo 43 e o versículo 25, Deus não sofre de amnésia, bem claro, é bom deixar isso bem claro, mas em relação aos nossos pecados, ele promete esquecer. Isaías 43, 25, ele diz, olha, eu mesmo sou que apago as tuas transgressões, por amor de mim, dos teus pecados, me não lembro, né? Depois Miqueias vai citar, né, no capítulo 7 do seu livro, versículo 18 em diante, né? Por um ato também de misericórdia do Senhor, ele é aquele que esquece dos nossos pecados, porque assim diz a palavra de Deus em Miqueias, capítulo 7, versículo 18 em diante. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da rebelião do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na benignidade. Tornará a piedade de nós, subjugará as nossas iniquidades, lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Que coisa maravilhosa. Extraordinário. Né? Aí o escritor da carta aos Hebreus, no capítulo 8, versículo 12, também repete, dizendo
Sou o Senhor teu Deus que apaga todas as tuas transgressões e dos teus pecados não me lembrarei jamais. Então, de fato, Deus esquece os nossos pecados, Deus não se lembra. Mas, em relação ao ser humano, é mais difícil. Você pode sim perdoar a pessoa, mas sempre vai ter em mente aquela ofensa. Alguém pode dizer, se esqueceu, isso não é perdão. É perdão sim, porque, volto a dizer, só quem é ofendido, né, é que realmente sabe o que significa isso daí. Em relação a objetos, né, eu acho que irmãos que pegam dinheiro emprestado, né, você pode perdoá-lo para a salvação, mas em se tratando de objeto, tem que ser devolvido. Deve. A Bíblia mostra que quando acontecia isso, aliás, lá em Êxodo, capítulo 22, versículo 1, se alguém furtar de outro uma ovelha, deve restituir 4. É por isso que na hora que Natã contou lá a historinha para Davi, que ele pegou a única ovelhinha lá do vizinho, aí ele já deu a sentença. Olha, esse infeliz deverá agora pagar 4 vezes mais. Ele se baseou na lei de Êxodo 22, 1. Aí Natã disse, tu és esse homem. O Davi falou, poxa vida, que situação que eu me meti. Assinou a própria sentença dele, não é verdade? Mas Deus ali mostrou mais uma vez a misericórdia, porque ele assumiu o erro, a culpa. Sensacional. E o profeta Natã disse, o Senhor te perdoou, não morrerás. Então, o próprio Zaqueu, quando teve encontro com Jesus, né, ele abriu tanto o coração que disse, Senhor, se eu tenho defraudado de alguém, eu restituo 4 vezes mais. E só para concluir, que as horas estão avançadas, eu me lembrei de uma história há muitos anos que eu ouvi no antigo Belém, irmão Geisa, o saudoso pastor Carlos Padilha, ele disse que quando um irmão pediu um dinheiro emprestado, né, que ele sabia que não ia pagar mesmo, aí se ele pedia 200 emprestado, dizia, não, toma aqui 100, 200 eu não tenho não, mas vou te dar 100. Aí ele disse assim, se ele não me pagar, faz de conta que eu estou doando para ele, né, de oferta. Se ele me pagar, amém, fica com crédito. Se ele não me pagar, aí fica como uma doação. Então, é assim que acontece, né, com muitas pessoas. Se você sabe que ele não vai te pagar, é melhor você dar uma oferta para ele, que aí você não cria inimizade com aquela pessoa. Muito bom, muito bom. Excelente. Chegamos ao final de mais um Palavra em Foco, com esse tema fantástico acerca do perdão. Mais uma vez, eu volto a dizer que este programa ele está muito junto com o último programa, então acesse lá a nossa plataforma TV AD Belém no YouTube. Pastor Sérgio, muito obrigado. Eu envio um abraço a todos os nossos queridos irmãos ali do setor 56, que Deus abençoe a vida do Senhor, a família, o ministério. Muito obrigado pela tua vida no Palavra em Foco. Amém. Eu que agradeço aqui, pastor Robson, e quero aqui enviar um abraço ao nosso pastor presidente, pastor Zé Bezerra da Costa, pastor Elton Júnior, diretoria da nossa igreja, aos nossos irmãos, pastores, membros em geral, não somente o setor 56, mas toda a nossa Assembleia do Ministério de Belém. E eu agradeço aqui essa oportunidade de estar mais uma vez aqui com o pastor Erivaldo, já tivemos em outro Palavra em Foco, com o Geiso, toda a nossa assistência aqui técnica, né? Muito obrigado, Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigado, pastor Robson. Amém. Pastor Erivaldo de Jesus, muito obrigado, Deus abençoe o senhor, a família, todo ali o setor 18. O senhor é uma bênção no Palavra em Foco. Meus queridos irmãos, mais uma vez, pastor Robson, pastor Serginho, irmão Geisio, toda a produção do programa Palavra em Foco. Um abraço a todos vocês aí do setor 18 de Vila Espanhola e toda a audiência do programa Palavra em Foco. Eu concluo a minha participação citando para vocês Efésios capítulo 4, versículos 31 e 32. Toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmia e toda malícia seja tirada de entre vós. Antes, sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus os perdoou em Cristo. Um abraço a todos e até o próximo programa, se Deus quiser. Lembre-se,
Perdoar é uma ordenança, mas nós fazemos isto livremente por amor daquele que morreu por nós. Que Deus abençoe a tua vida, a tua família e teu ministério, e até o próximo programa aqui na DFM 88.7 no Palavra em Foco.